Olá, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula um pouquinho mais longa, mas muito importante para você entender o que acontece com o seu corpo durante a dieta cetogênica. Então senta aí, coloca o fone de ouvido e preste atenção nessa aula até o final para ver e entender como tudo isso acontece. Para explicar por que a dieta cetogênica faz tão bem para a sua saúde, quero começar falando como o organismo funciona quando é abastecido através de carboidratos, que provavelmente era o que acontecia antes de você começar esse desafio. Carboidratos vindos de qualquer fonte, seja eles frutas, hortaliças, grãos, açúcares, alimentos com amido, tudo é transformado em glicose, usado para produzir energia. A glicose em excesso é guardada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio, pessoal. Essa é a primeira reserva de combustível acessada pelo organismo em períodos de esforço físico ou para manter o bom funcionamento de alguns sistemas, como o cérebro, as células vermelhas do sangue e também as células renais, entre outras partes do nosso corpo. O glicogênio armazenado no fígado pode ser utilizado pelo restante do corpo, mas o que fica nos músculos é reservado para um uso particular. Quando sobra mais espaço de glicogênio no fígado e nos músculos, a glicose é convertida em gordura. A principal fonte de energia que o corpo busca quando precisa de energia é a glicose. No entanto, porque só conseguimos armazenar algumas centenas de glicose ou glicogênio de cada vez, essa não é uma fonte sustentável, o que significa que precisamos repô-la, comendo várias e várias vezes ao longo do dia. Contar apenas com ela pode impedir que a taxa glicêmica se estabilize, gerando picos de insulina, quando nos alimentamos, e quedas bruscas quando a gente não come. O resultado disso é a permanente vontade de comer e, é claro, o ganho de peso. Além disso, a glicose pode ser convertida não apenas em gordura armazenada, mas também, gente, em triglicérides, o que representa uma possível futura doença, como doença cardíaca, por exemplo. Você também já deve ter ouvido falar por aí muito a respeito da insulina, ou da resistência ou a sensibilidade à insulina. Tudo isso é um impacto de forma negativa quando o organismo começa a confiar apenas na glicose como combustível. Insulina é um hormônio que equilibra o açúcar no sangue. Ela dispara a absorção da glicemia pelo fígado, gordura e células musculares e faz com que a taxa glicêmica caia. Além disso, ela também interrompe a queima de gordura para que possamos gastar ou armazenar a glicose que entra. Quando os açúcares são processados, os níveis de insulina caem e o organismo volta a queimar gordura. O hormônio envia um alerta para o cérebro sobre a necessidade de energia, o que dispara o quê? Os sinais de fome. Quando temos boa possibilidade à insulina, todos esses processos funcionam perfeitamente, mantendo a taxa glicêmica estabilizada de modo muito saudável. Os problemas surgem, gente, quando a glicemia e, em consequência, os níveis de insulina ficam constantemente altos. Por isso, faz com que os receptores celulares ignorem a substância. Pense lá na história do Pedro e o Lobo. Ele grita, grita, até que todos começam a ignorar os seus apelos. No caso da resistência à insulina, as células deixam de entender as instruções para absorver a glicose, e então ela permanece no sangue e a taxa glicêmica dispara, galera. Contudo, quando as coisas funcionam como deveriam e a concentração de glicose no sangue cai, o organismo libera um hormônio chamado glucagon. Ele estimula o fígado a converter o glicogênio armazenado em glicose, que é então liberada na corrente sanguínea. Ele também diz ao corpo para começar a usar a gordura como fonte de energia, gente. O processo de queimar gordura para obter combustível é chamado de lipólise.
Tecnicamente, ela faz com que os ácidos graxos e moléculas de glicerol nas células de gordura sejam metabolizados para gerar energia. Enquanto queima gordura, o organismo produz corpos cetônicos. Quando estamos em cetose, esses corpos cetônicos transformam-se na fonte primária de energia. A mesma coisa que os carboidratos representam agora para você. E podem ser usados pelo cérebro, músculos, pode ser usado pelo fígado, entre todos os outros órgãos. Na verdade, o coração, gente, até prefere as cetonas do que a glicose. Isso não quer dizer, né, pessoal, que o cérebro não precisa de glicose. As células vermelhas no sangue, por exemplo, necessitam da substância, assim como o cérebro, embora uma quantidade de energia de que o órgão precisa possa ser fornecida por cetonas. Mas o corpo, gente, ele é capaz de produzir glicose por meio de um processo chamado gliconeogênese, em que o fígado transforma aminoácidos em blocos construtores de proteínas e ácidos graxos em glicose. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Não é preciso comer carboidrato para obter a glicose. Ok, turma? Pode ser desafiador para o corpo adotar a gordura como fonte primária de combustível, em primeiro lugar, né, gente? Mas com o tempo ele vai se acostumar e ele vai se tornar cetoadaptado, ok? Você com certeza já viu por aí falar que essa pessoa é cetoadaptado, porque passa um tempo e o seu corpo ele passa a se adaptar a essa situação e usará gordura como fonte de energia. Quando você está em cetose nutricional, queimando gordura como principal fonte de energia, os níveis de glicemia e de insulina caem e aumentam os níveis de HDL, que é o colesterol bom. Seu corpo começa a consumir a gordura armazenada e aquela que você ingere também na alimentação. E você passa ao quê? A perder peso. E também você melhora muito a sua saúde, diminui gordura visceral, aquela gordura na volta dos órgãos, né? Diminui os riscos de diabetes tipo 2, os riscos de doença cardíaca, tá, gente? Você lembra lá no começo desse vídeo que eu falei que a insulina, ela manda lá um estímulo que dá fome? Na dieta cetogênica é o contrário, né? Na dieta cetogênica com a gordura disponível e a estabilização dos hormônios, o apetite vai embora, o apetite reduz, você não sente mais fome. Além disso, estudos mostram, gente, que a cetose nutricional pode ser terapêutica para vários problemas crônicos muito disseminados atualmente, como a diabetes tipo 2, síndrome do intestino irritável, síndrome do ovário policístico, doença de Alzheimer e até mesmo demência. Você vai notar que você vai emagrecer sem esforço, você vai diminuir o seu apetite, você vai melhorar o seu humor, você vai comer menos, você vai eliminar peso, né? A sua taxa glicêmica vai ficar baixa, você não vai ter mais ânsia por comida. Se você é hipertenso, sua pressão arterial vai estabilizar. Então são muitos benefícios para a sua saúde. Você vai desinchar, você vai ficar mais sequinho. Não vai ter mais gases, tem gente que tem gases, incomoda, vai sumir isso tudo aí. Na aula de amanhã, a gente vai falar sobre o paradoxo das proteínas. Mais uma aula muito importante para você entender como a proteína é importante nesse novo estilo alimentar. Tá bom? Proteína demais também quebra a cetose. Então tudo é uma questão de equilíbrio. A aula de amanhã é muito importante para você assistir também. Então amanhã te espero aqui às 7 horas da manhã. E não esqueça de deixar o seu like.